sejam bem-vindos. Esse é o curso básico de processamento eletrônico de energia. O material está disponível na plataforma Moodle para os alunos matriculados na disciplina e também na página e no canal do YouTube do professor. Nesta aula falaremos sobre conversão de energia, conversores estáticos, eletrônica de potência e suas aplicações, alguns softwares aplicados a esta área do conhecimento e a sua integração com a informática. A conversão de energia é algo frequente, é muito comum converter-se a energia de uma forma para outra, seja para armazenamento ou então para transmissão, ou para de fato mudar características então das grandezas, por exemplo, tensão e corrente, no caso da energia elétrica. E também para reaproveitamento, como por exemplo regeneração de energia. Então a conversão de energia é algo usual e a conversão da energia elétrica então é algo que nos interessa aqui na disciplina de processamento eletrônico de energia. Inicialmente os conversores eles eram rotativos, ou seja, eles possuíam partes que se movimentavam, então partes que de fato rodavam. Eram construídos a partir da associação de um gerador com um motor. Então, por exemplo, se você tivesse uma rede de energia elétrica em tensão alternada, você conectava um motor CA a essa rede e no eixo do motor CA você acoplava um gerador CC ou um gerador CA. E aí nos terminais desse gerador você poderia então extrair uma corrente alternada com amplitude ou frequência diferente daquela da rede de energia elétrica, ou então uma corrente contínua. Então você tinha na verdade um retificador de CA para CC, de maneira rotativa. Então esses conversores eram chamados de rotativos. Com o desenvolvimento dos semicondutores e dos componentes então a partir de semicondutores ou até de válvulas eletrônicas, foi possível construir os conversores fixos ou conversores estáticos. Então, a diferença de um conversor estático para um conversor rotativo é que o estático não possui peças que giram ou peças móveis, ou neste caso peças mecânicas, por exemplo. Então são conversores que foram chamados de estáticos pelo fato de terem o seu funcionamento baseado em componentes eletrônicos. Atualmente, o termo mais comum é se chamar esta área do conhecimento de eletrônica de potência, porque ela não engloba apenas os conversores, ou seja, os circuitos que fazem a conversão da energia. Ela engloba também os circuitos periféricos, eletromagnetismo, processamento de sinais, circuitos de proteção e assim por diante. Então, eletrônica de potência é um termo mais amplo que congrega todos esses circuitos que compõem então uma aplicação ou um equipamento eletroeletrônico. Definir eletrônica de potência não há consenso, então existem diversos termos. Um termo comum que costumamos usar é que eletrônica de potência é uma área do conhecimento que faz parte da engenharia elétrica e que tem como finalidade o estudo, a construção, o desenvolvimento de circuitos de condicionamento de energia, ou seja, que fazem o processamento eletrônico de energia. Eletrônica de potência é uma área multidisciplinar. Normalmente, em um curso de graduação, num curso técnico, ela está mais ao final do curso, pelo fato de que para se estudar circuitos de eletrônica de potência, precisamos ter alguns conhecimentos prévios de circuitos elétricos, de eletrônica analógica e digital, de simulação de circuitos, de computação, eventualmente de física do estado sólido, até de máquinas, eletromagnetismo ou sistemas de potência, dependendo das aplicações que formos estudar e desenvolver. É lógico que ninguém é especialista em todas essas áreas do conhecimento, mas um mínimo de noção é imprescindível para o estudo de eletrônica de potência.
Então aqui uma aplicação, um carregador de telefone celular, por exemplo, mostrando que numa fonte chaveada você tem diversos componentes, então quem lida com eletrônica de potência precisa conhecer componentes eletrônicos, e dentre os quais então capacitores, semicondutores, elementos de proteção, conectores, enfim, e também indutores e transformadores, que são elementos do eletromagnetismo, assim como técnicas de comutação e assim por diante. Então, é uma área realmente multidisciplinar que envolve diferentes conhecimentos para que se possa desenvolver, então, a aplicação. Isso também ocorre na eletrônica de maneira geral, ou seja, com os outros equipamentos eletrônicos também. A história da eletrônica de potência, ela na verdade se confunde com a história dos componentes semicondutores ou dos componentes eletrônicos. Então, no século passado, até meados do século passado, os equipamentos eram construídos a partir de válvulas. Eram então equipamentos grandes, lentos no começo, porque uma válvula precisa de um tempo até aquecer, então o equipamento não liga instantaneamente. Precisa tensão mais alta para operar, e eram equipamentos então difíceis de serem construídos para permitirem que fossem transportados de um local para outro. Então normalmente eram equipamentos que ficavam fixos sobre uma mesa. Um televisor, por exemplo, ele ocupava uma área grande sobre uma mesa da sala. A partir do advento do transistor, na metade do século passado, e a sua disponibilização rápida para o comércio, permitiu então que ocorresse uma revolução na eletrônica de maneira geral, e isso, é lógico, impactou também a eletrônica de potência. Então, a partir daí, de fato, se teve um incremento muito grande no uso de equipamentos eletrônicos, inicialmente como rádios e televisores nas residências, e também na indústria. Então a eletrônica naquele momento, a parte de potência, ela era chamada de eletrônica industrial, porque as aplicações basicamente focavam em acionamento de motores naquele momento. Após isso, já aí nos anos 70, 80, teve-se também o desenvolvimento de outros semicondutores, terminando então nas gerações de MOSFETs e GBTs, que foram os últimos componentes desenvolvidos naqueles momentos. Para ler um pouco sobre a história, tem um artigo então aqui do professor Evaldo Mel, que vocês podem baixar caso queiram ler um pouco da história dos semicondutores. Também tem artigos do professor Bose, que é um professor americano, e tem recentemente gravado um seminário da Sociedade Brasileira de Eletrônica de Potência sobre a EP, em que o professor Edson Cabral, que é professor em Campina Grande, ele faz um apanhado da história da eletrônica de potência no Brasil e consequentemente, da eletrônica de maneira geral, porque as duas andam juntas, né? Então, técnicas que foram usadas na eletrônica de potência também acabaram ou foram usadas na eletrônica de maneira geral. Mais recentemente, então, tivemos o desenvolvimento de dois grupos de semicondutores. Um baseado em silicon carbide, ou carbeto de silício, que permite então reduzir alguns efeitos, principalmente nos diodos, que nós vamos estudar na aula sobre semicondutores. Então eles estão disponíveis já há vários anos comercialmente, então estão em uso já frequentemente. E um pouco mais recente, então, os transistores de nitreto de gálio, os GaN. Esses são transistores mais recentes e que prometem substituir, ou os fabricantes prometem, que eles irão substituir os MOSFETs, por exemplo, porque eles permitem ter resistências menores, resistências internas menores e, consequentemente, perdas menores, e trabalharem com frequências mais altas e, portanto, então, volume e peso menor também. Então são componentes disponíveis comercialmente e que já estão sendo utilizados na construção de equipamentos. A eletrônica de potência, então, ela foca, o cerne dela é a conversão de energia, o processamento eletrônico dessa energia, então ela sempre vai ter um elemento
essencial, que é o circuito de chaveamento, mas ela também tem periféricos, né, circuitos que permitem a operação em malha fechada, a proteção do circuito, a comunicação e assim por diante. O nosso grande objetivo, ou a nossa grande busca é diminuir as perdas, então maximizar a eficiência. Idealmente, a potência de saída deveria ser igual à potência de entrada. Claro que sempre tem-se quedas de tensão, perdas em algum elemento, então algo dessa potência que foi suprida da fonte ou da rede de energia fica internamente no equipamento, mas quanto menor for essa parcela, melhor. Então é perfeitamente possível construir conversores com rendimentos de 99%, usando-se os componentes adequados e as técnicas de comutação apropriadas. Aqui mostrando inicialmente então o primeiro computador da Apple, e aí vocês podem perceber que a fonte era linear, os transformadores inclusive estão fora da placa, né? São transformadores ligados diretamente à rede de energia elétrica, então operam em 60 Hz, e na placa tem-se então o retificador e os capacitores de filtro, né? Então percebe-se o volume, né, desses elementos. E aqui mais embaixo, então uma figura de 2015 mostrando uma fonte de telefone celular, já com volume muito menor, aqui a figura não dá exatamente essa proporção, mas o volume é bem inferior, peso também, né? Só que um circuito bem mais complexo porque é uma fonte chaveada. Aqui um artigo abordando a questão dos equipamentos genéricos, então fontes, carregadores, enfim, né, genéricos. Então tem-se que tomar cuidado com isso porque em algumas aplicações eles podem ser úteis. Agora, quando você vai de fato carregar um equipamento caro, um notebook, um tablet e assim por diante, será que vale a pena colocar um equipamento genérico? Porque ele pode acabar danificando o teu produto. Por quê? Porque comparem nas figuras, né? O original ele tem muito mais componentes do que o genérico. O genérico é uma versão super simplificada e com componentes de menor custo e provavelmente de menor qualidade, e que logicamente não vai ter o mesmo desempenho e as mesmas características funcionais do que o equipamento original. Então isso vale para todos os fabricantes, não apenas para a Apple, né? Vale para Samsung, para LG, para Motorola e assim por diante. O genérico pode ser de boa qualidade ou não, aí vai da procedência, né? Então tem que se tomar cuidado com isso. Bem, qual é, em termos de princípio, a diferença entre uma fonte linear ou um conversor linear e uma fonte ou um conversor chaveado? Então, a linear ela utiliza por princípio a queda de tensão no elemento. Então, a queda de tensão ser em um resistor ou ser em um transistor, o princípio é o mesmo. Então você vai ter uma queda de tensão, uma corrente passando e, consequentemente, uma potência produzida em cima desse elemento, que vai provocar aquecimento. Quando eu utilizo o princípio do chaveamento, ou seja, o elemento aberto ou fechado como chave, eu modifiquei o princípio, eu estou usando outro princípio, então é diferente. E aí com isso eu consigo reduzir as perdas, tá? Lógico, uma fonte linear ela é mais simples, ela é mais robusta, e uma fonte chaveada é mais complexa, tem mais elementos e por isso é menos robusta, né? Então precisa ser um conhecimento mais aprimorado para estudar fontes chaveadas. Em termos de tamanho e volume, também há uma diferença significativa, porque a fonte linear opera na frequência da rede, 50 ou 60 Hz, e por isso o transformador tem um volume maior, enquanto que uma fonte chaveada opera em frequência muito mais alta, por exemplo 100 kHz ou 500 kHz, e aí o elemento magnético, pelo fato de ser inversamente proporcional à frequência, vai ter um volume bem menor. Então consegue-se reduzir volume e peso. Claro que quando eu aumento a frequência de chaveamento, eu aumento as perdas de comutação. Então existe um limite, aí um ponto ótimo entre o aumento da frequência
e o projeto dos elementos do circuito. Uma fonte chaveada também, né, é mais complexa e tem uma robustez menor do que uma fonte linear. Atualmente, até o custo da fonte chaveada já é menor do que, eventualmente, uma fonte linear. Aqui uma comparação nessas fontes de bancada de testes e experimentos e aulas de eletrônica, normalmente são aí de 0 a 30 volts e de 0 a 3 amperes, então elas têm 90 watts. Ainda é comum essas fontes serem lineares. Comparado com uma fonte de 100 watts que é chaveada, o peso e volume vai ser razoavelmente diferente. Tá? Uma característica importante é que a fonte linear entrega uma tensão contínua praticamente pura, sem ruídos. Já uma fonte chaveada, pelo princípio de funcionamento dela, vai ter a presença do ruído ou do ripple de comutação. É claro que isso pode ser reduzido com filtros, mas isso faz parte do princípio de funcionamento, então vai estar presente. A eletrônica de potência ela pode ser dividida em 4 grupos de conversores, ou seja, a parte de circuitos de processamento ela é organizada em 4 grandes grupos. Esses grupos são os conversores CA-CC, que são então os retificadores, os conversores CC-CC, CC-CA, que são os inversores, muito utilizados em acionamento de motores, e finalmente o CA-CA, então em condicionamento de tensão ou estabilizadores e assim por diante. As aplicações de eletrônica de potência são as mais diversas. Atualmente se encontram circuitos de eletrônica de potência nos mais diversos equipamentos. Então, desde fontes de alimentação, acionamento de motores, sistemas de geração de energia, como microgeradores, por exemplo, sistemas elétricos de aeronaves, de trens, nanosatélites e por aí vai. Então, as aplicações realmente são as mais diversas e tem esses circuitos de eletrônica de potência em quase todos os equipamentos que utilizamos. Por que utilizar software para eletrônica de potência? Então tem algumas razões, né? A complexidade dos circuitos, então fazer análise dos circuitos de maneira manual e teórica, quando são circuitos muito complexos, ficaria bastante demorada e difícil, então o software hoje ele é um aliado para se fazer isso. Também para ganhar tempo durante o projeto, porque se você faz uma planilha de cálculo uma vez, depois você pode reaproveitá-la. Então fica muito mais interessante. Diminuir custo, porque eu não preciso montar um protótipo enquanto eu estou fazendo os primeiros testes, eu faço isso então em um software de computador, então eu não preciso ir para a bancada, evito danos e desgaste de equipamento, queima de componentes e assim por diante. Então ganha-se também em termos de custo. Então, alguns simuladores de circuitos, nós utilizamos muito atualmente o PSIM, por ser um simulador simples de usar, enxuto, ou seja, o software não é pesado, não ocupa muito tamanho ou espaço de memória, processamento também não é tão exigente, então consegue rodar em qualquer computador, e tem a versão gratuita que é totalmente funcional e que podemos utilizar. Então ela tem poucas limitações. Uma limitação é o número de componentes, mas a gente consegue usar tranquilamente para a maioria dos circuitos. E outra limitação é o número de pontos que eu posso ter na hora de olhar as grandezas na forma gráfica. Então eu posso ter 6.000 pontos na horizontal, mas isso também se consegue resolver olhando partes da figura ou então fazendo interpolação de pontos, e aí se consegue então olhar tempos maiores. Então não deixa o software sem função na versão gratuita, porque muitos softwares na versão demo eles são meramente ilustrativos e não são funcionais. Não é o caso aqui do PSIM. O Multisim, que é da National, ele tem uma versão que pode ser instalada e tem uma versão que roda
direto no navegador. Essa versão do navegador é gratuita ou paga. A versão gratuita, então, ela tem uma biblioteca menor e os circuitos que você desenha têm que ficar disponíveis para todo mundo, então eles são abertos. Na versão paga você tem uma biblioteca muito maior e você pode tornar os circuitos então restritos ao seu uso. No caso de uso industrial teria que ser essa versão então paga para você ter a proteção dos seus circuitos. Então é uma possibilidade também o multisim. E softwares matemáticos para se fazer então os cálculos. Claro que você pode usar um Excel, um Libre, enfim, para fazer a sua planilha eletrônica, mas um software matemático como o Matemática da Wolfram ou o Smath Studio, que é gratuito, você tem uma interface mais amigável para colocar as equações da maneira que a gente faz no papel. Então a interface com o usuário é mais interessante e permite que você então interaja de forma mais agradável com o programa. Mas nada impede que você use também um MATLAB, um Scilab, enfim, ou um Python para fazer as suas planilhas. Isso é perfeitamente possível, mas a maneira que você vai entrar com os dados será diferente então. Atualmente também é muito comum se fazer a integração com a informática, então a plataforma Arduino, por exemplo, é muito interessante para desenvolvimento, porque ganha-se muito tempo, porque ela é totalmente funcional e o software, ou seja, a interface de programação, ela é muito simples de utilizar, então tem-se também inúmeras aplicações disponíveis na internet, porque ele é código aberto, então pode-se utilizar e aí tem uma comunidade colaborativa bastante grande. Então facilita bastante quando você vai utilizar uma tecnologia nova, por exemplo, alguma aplicação que você nunca fez, você pode partir já de alguma coisa que está disponível na internet e aprender em cima disso. Então você não começa a partir do zero. Isso auxilia muito no desenvolvimento e você ganha em tempo de desenvolvimento. Então essas plataformas de integração são interessantes por permitirem esses níveis de abstração e de ganho de tempo. Se pensava também que o Arduino não embarcaria, a própria placa do Arduino não embarcaria em um produto da maneira como ela é, mas isso atualmente acontece. Tem aplicações em que, de fato, o usuário, o projetista, ele coloca a placa inteira lá dentro porque ele ganha tempo com isso e não vê vantagem em desenhar uma placa específica para aquela aplicação, porque aí ele teria todo o desenvolvimento dessa placa, testes, montagem e assim por diante. Então ele ganha essas etapas todas colocando diretamente a placa já do Arduino na sua aplicação. Isso atualmente acontece. Então esta foi uma aula de introdução a processamento eletrônico de energia, em que falamos um pouco então desta área do conhecimento, e no nosso próximo objetivo de aprendizagem, ou seja, a nossa próxima aula, nós falaremos então dos componentes utilizados em eletrônica de potência, os componentes passivos, resistor, capacitor e indutor, e os componentes ativos a partir de semicondutores. Então, os transistores, bipolar, MOSFET IGBT, tiristores, diodos e por aí vai. Abordando sempre aspectos diferentes daqueles que foram abordados nas principais disciplinas de um curso de graduação ou técnico, ou de tecnologia, Então sempre pensando naquilo que é particular para componentes que operam em correntes e tensões mais elevadas, que são os que utilizamos em eletrônica de potência. Então agradecemos a atenção de vocês e esperamos vocês no próximo vídeo.